Olá, a paz do Senhor Jesus para nós, né? Hoje eu vou falar para vocês do momento que eu estou vivendo, da minha busca e da minha espera para cura da minha paralisia. É, eu me recordo bem daquela palavra do paralítico de Cafarnaum, que fala, acho que nos 3 evangelhos, de Marcos, Mateus, Lucas, não sei se fala no de João, mas era um homem que ele estava prostrado, né? Ele era paralítico e 4 amigos levaram ele na presença de Jesus. Lá fala que eles levaram eles sobre o leito e levaram até a casa de Jesus. E tinha tanta gente lá que eles tiveram que abrir um buraco pelo telhado e descer a cama até onde estava Jesus. E aí, quando Jesus viu aquele paralítico, ele falou para ele: tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E aí tem lá, continua, né, a palavra, e depois fala, Jesus manda ele levantar, pegar o leito e ir para casa. Então essa palavra há muito tempo ela está guardada no meu coração e ali fala que Jesus, vendo a fé deles, né? Jesus fez aquilo porque ele viu a fé ali dos amigos, né? Daquelas pessoas que levaram aquele paralítico até Jesus. Então, assim, aquela pessoa estava tão prostrada, né? Que ela ficou paralisada, né? Ou ela era tão paralítica, né? Que ela não acreditava que Jesus poderia curar os pecados delas, né? Que ela era merecida, né? De ter os pecados perdoados. E aí essa palavra ela fala muito comigo, porque eu me cobro muito e aprendi a me cobrar muito, né? Porque as pessoas sempre me cobravam e quando eu era pequena, né? Era muito exigido o meu comportamento. E depois, também durante o meu casamento, eu era muito cobrada, muito questionada. Que na verdade, depois de adulta, eu comecei a ver o meu brilho, o meu potencial, até um pouco pelas exigências que eu tive, né, quando pequena. Então eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui a melhor aluna da sala. E eu tinha os meus sonhos, que eu acho que sonhos que agradavam a Deus. Uma hora que eu falo para vocês, 3 sonhos que eu falo que eu tinha porque já estão realizados quase que todos. E, e aí eu acho que o meu propósito, né, ali do meu coração, alinhava com o propósito de Deus. Mas aí quando adulta, eu, eu levei muitas setas assim, para eu desistir do meu propósito, sabe? De me desanimar. Eu sempre tive pessoas boas próximas de mim e que geralmente eram evangélicos. Um dia desse eu estava pensando, porque eu não sou de um berço evangélico. Mas eu tinha também pessoas, geralmente as pessoas que eu confiava, as pessoas que eu escolhi para estar no meu lado, ou as pessoas em que eu escolhi o ambiente para estar, né, com elas, essas pessoas me desanimavam. Lógico que não é, né, só as pessoas, né? Eu me permiti, né? Eu dei ouvido.
eu deixei isso entrar no meu coração. Então sempre ali era questionado o que eu fazia, se estava certo, era diminuído o que eu fazia, era tirada a importância, era dado o mérito para outra pessoa, ou as pessoas, às vezes, elas mesmas tomavam o mérito ali de mim, ali na minha cara. E eu não sabia reagir a essas coisas. Não aprendi, né, a me defender, não sabia me reagir. Isso, no meu período do meu casamento, foi muito forte. E eu parei, né, de... Eu parei assim, eu acho que na coisa, no concreto, parece que eu parei. Mas assim, no abstrato, em termos de aprendizado, eu não desisti. Principalmente depois que eu vim trabalhar com café, que era um dos meus sonhos, eu não consegui desenvolver muitas coisas, mostrar coisas assim, ter um resultado para mostrar, na verdade, porque também eu não mostrei, né? Não tenho mostrado, mas eu desenvolvi um aprendizado, assim, eu aprendi coisas abstratas, coisas que é coisas para mim. Eu não desisti de aprender, eu não desisti de estudar, ou não é nem que eu desisti, Deus não deixou de me ensinar todo dia, de me mostrar todo dia. Sabe, eu não perdi a visão durante esse tempo. E aí eu fui guardando todo esse aprendizado. Só que, ao mesmo tempo, hoje eu me sinto limitada para mostrar isso. E então é uma coisa que eu estou buscando em Deus, que é difícil. Eu estou nessa fase difícil agora, né? Porque quando a gente tira um tempo para a gente, para aprender, para evoluir, o tempo difícil sempre vem, né? E sempre que eu me deparo em algo que eu tenho que mudar, porque a gente não gosta de mudanças, né? A gente já queria ser tudo certo, tá tudo certinho, ser tudo certinho. E tem que ser muito corajoso, né? Para encarar as mudanças, saber que vão vir coisas que a gente não sabe resolver e que a gente tem que esperar, e às vezes a gente não sabe esperar, igual eu falei em alguns vídeos anteriores sobre a espera. E uma coisa que me ajuda a esperar é desenhar, é um hobby que eu descobri que eu tenho. E na verdade, desde criança, era o meu sonho ter a caixa de lápis de cor. E aí eu até meu caderno de desenho acabou uns dias já e eu tô relaxada. Não comprei e eu fico assim, com vontade de desenhar, de pintar e eu não consigo. Me dar aquela, sabe, uma angústia. E porque chega às vezes um momento que eu preciso, que eu sei que me acalma, me equilibra. Eu transmito ali para o papel o que eu estou sentindo, ou o que eu quero que aconteça, ou às vezes escrevo o que eu estou sentindo. Então aí eu vejo ali através das cores, dos detalhes, Deus me mostra ali o que está acontecendo ou a solução. É muito incrível. Eu não sei se isso acontece com todas as pessoas. Eu tenho uma pessoa bem próxima a mim que ela precisa toda semana de se envolver com arte. E na verdade a minha família é muito envolvida com arte, com música. Então me faz muito bem. E aí ontem eu fiz um jejum de 24 horas. Ai, é barra. Mas nossa, foi muito maravilhoso. Comecei antes de ontem. Eu cheguei à tarde, na segunda-feira eu estava bem angustiada
E Deus colocou no meu coração. Na verdade, eu estava passando um aperto físico. E aí eu falei, não, eu vou fazer um jejum, que Deus está querendo me ensinar alguma coisa, falar alguma coisa. E aí eu entrei em jejum, né? Eu já estava fazendo um jejum esse mês, mas era com menos horas. E aí eu aumentei aí para 24 horas para tentar ouvir, né, Deus, ouvir a voz de Deus, me fortalecer. E foi tão engraçado que sempre que eu vou fazer um jejum, eu coloco um propósito ali, um pedido. Eu até fiz um jejum muito legal no mês de julho, que foi da gratidão. Falei, Senhor, eu vou fazer esse jejum para gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nunca tinha feito. Sempre faço assim, pedindo coisas, né? E aí ontem, e fiz um também muito lindo, que foi, eu falei, Senhor, eu vou jejuar porque eu te amo. Foi muito, muito maravilhoso. Nossa, foi. E aí ontem, eu falei, Senhor, eu vou fazer esse jejum por mim, porque eu me amo, por me amar. Claro que isso tudo vem de Deus, né? Lógico que isso tudo vem dele. Que eu jamais faria isso, né, por mim. E, e foi tão incrível que ontem, depois que eu entreguei o jejum, eu escrevi num lugar assim, eu amo a Valquíria, coisa que eu também nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Eu escrevi, eu amo Jesus, eu amo os meus filhos, eu amo... Mas eu nunca tinha feito isso pra mim. Então, assim, já é uma resposta, né? E eu não sei o que tá acontecendo, né? Fazendo um vídeo pra dizer que eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo, sei que tá difícil, né? Vencer o desânimo é uma coisa que faz parte da minha história, que tem que acabar. Mas eu sei que Deus tá tratando, sabe? Deus cura rápido, né? Deus faz, né? Tá escrito na palavra, Deus faz, então Ele faz na hora. Mas eu sei que tem coisas que a gente tem que aprender, né? A gente tem que entender. Eu não sei por que comigo tem que ser assim. Mas eu já estou muito feliz de ter um ano e um pouquinho que comecei a olhar para mim. E é muita evolução, é muito aprendizado. Né? Antes de ontem foi um momento muito difícil. Não sei por quê que foi assim. Na verdade, foi pelo mesmo motivo que eu falei do vídeo anterior, eu acho. Eu estive em lugares que eu não deveria estar. E a gente paga o preço, né? Eu não deveria estar, mas eu tinha que ir. E aí a gente paga o preço porque a gente se afasta de Deus. E aí a gente também vive num mundo, né? Eu principalmente estou num momento em que eu sei que eu tenho os meus inimigos, né? Que estão trabalhando para que eu não atinja o meu propósito, né? Que é o meu objetivo. Porque eu estou falando, né? Eu falo e o inimigo ouve, né? Ele não sabe o que a gente pensa. Mas quando eu falo aqui, né? Eu estou me expondo também. E então tem isso tudo. Então eu sei que eu me afastei de Deus. E eu sei que o inimigo está trabalhando, né? Eu sei que eu tinha que ser forte, corajosa, ter foco, e eu não tive o suficiente para vencer. Mas eu vejo que eu cada dia fico mais forte. Cada dia eu volto para a presença de Deus com mais facilidade. Aí eu estou entendendo várias coisas. Então eu estou na fase de aprendizado e tá tudo bem. Ai, estou sofrendo. Sofri, minha noite foi muito difícil. Ontem à tarde eu falei com os meus filhos que a gente estava assistindo um culto, né, que é online.
ao vivo e eu chorei, e eles, mãe, você tá triste? Aí eu falei, porque a mamãe hoje teve um dia que foi muito difícil. Mas é o propósito, né? É o processo e vale a pena, né? Que tenho que aprender. E aí é desse jeito, né? Pra gente evoluir, né? Processo para a gente desenvolver o nosso caráter, a gente tem que, às vezes, sofrer para a gente se aproximar mais de Deus. Porque, por exemplo, se eu não tivesse passado isso antes de ontem, esse sufoco, eu não teria jejuado 24 horas, né? Por mais que ali o objetivo fosse para me amar, eu não ia. Eu podia ter feito isso de uma forma, né? Igual eu já estava fazendo, né? Mas com menos horas. Mas eu podia fazer mais esse esforço. Então, tá tudo bem, né? Eu tô esperando no Senhor. Hoje eu ouvi uma palavra de manhã que a gente do Salmo 63 e uma das coisas que me marcaram, ele falou que a gente tem que ter paciência. A gente tem que esperar. Então, eu preciso do meu caderno de desenho para eu desenhar. Que as coisas não acontecem no nosso tempo, né? E aí ontem, quando eu fui entregar o meu jejum, gente, eu abri uma palavra tão maravilhosa. Para mim é uma das palavras mais lindas assim que tem na Bíblia. Eu abri ali a ressurreição de Jesus, mas eu li na versão de Lucas, né? Que Lucas era médico. E, gente, que lindo. E Deus me mostrando ali que aquelas mulheres, as Marias, elas não desanimaram, né? Jesus foi crucificado, a notícia que Jesus tinha morrido, mas elas levantaram no primeiro dia da semana, de madrugada, e foram lá levar, ungir o corpo de Jesus, procurar Jesus. Na versão de João é muito lindo. Fala que a Maria foi lá procurar Jesus. Ela queria levar Jesus com ela. Ela queria levar o corpo dele. E aí Jesus aparece para ela. E ele fala, Maria, não me detenhas. Nela, ela queria tanto Jesus ali, ela amava tanto ele sentia que ela amava tanto ele, que ele voltou para falar com ela. E falou, não me detenhas, eu tenho que ir para o meu pai, né? Que maravilhoso. Mas ali em Lucas, que foi que eu abri, Deus estava me mostrando ali que elas não desistiram. Elas foram buscar Jesus. Elas não desanimaram, né? Deus falando ali para mim, para eu ser forte, corajosa, para eu me animar. Não sei como é que faz isso, mas e assim, ela foi, contou, né? E as pessoas não acreditaram. Pedro foi lá correndo para olhar, né? Para ver se era verdade. Ele entrou no sepulcro, chegou lá, viu que Jesus não estava lá. E aí, depois, 2 discípulos vão caminhando acho que é numa estrada com direção a Emaús, alguma coisa assim. E aí eles vão caminhando ali e falando um para o outro triste do que aconteceu e tal. E aí Jesus aparece ali para eles e vai caminhando junto. Eles não reconhecem que é Jesus, mas presta atenção, eles continuaram caminhando. Eles continuaram caminhando, mesmo triste, falando de Jesus.
E aí Jesus pergunta para eles o que que eles estão tristes. Aí eles falam, uai, mas você é peregrino, você não sabe o que aconteceu esses dias. E aí eles contam para Jesus o que aconteceu e Jesus vai caminhando com eles. Aí chega lá Jesus, eles convidam Jesus para ficar com eles, né? Não ainda tinham percebido que era Jesus. E aí Jesus fica lá, passa a noite com eles. E aí depois, quando eles descobrem, né, que é Jesus que estava caminhando com eles, eles falam depois um para o outro que eles sentiam que o coração deles ardiam enquanto eles caminhavam. Então eu acredito que eu estou fazendo aqui do meu jeito, né? Eu estou caminhando para encontrar o meu melhor. E Jesus está comigo, né? Jesus está com a gente nos nossos desertos, né? Como ele estava com o povo lá, que estava indo em direção à terra prometida. Né? Eu estou em busca da minha terra prometida. E lá Jesus estava naquele deserto com aquele povo, tanto é que à noite tinha uma coluna de fogo para aquecê-los e durante o dia tinha uma nuvem, né, que os cobria do sol. E ali durante 40 anos Deus deu sustento para eles, né? Deu comida, deu água e a roupa, né? A roupa deles não encolhia as crianças. O sapato, à medida que os pés iam crescendo, o sapato também ia crescendo, né? Então, Jesus está conosco no nosso deserto. Ele, na verdade, está nos ensinando a transformar as nossas pedras em coluna, como fez Jacó. Né? Jacó, ele parou para dormir ali no deserto. Ele dormiu sobre uma pedra, era o travesseiro dele. Mas depois, naquela noite ali, ele viu os anjos subindo e descendo. E aí ele acordou e falou assim, nossa, aqui é porta do céu, alguma coisa assim. E o que que ele fez? Ele pegou o que ele tinha, que era um azeite, né, que a mãe dele tinha dado para ele quando ele saiu, né, fugido de casa. E ele ungiu aquela pedra. E aí ele fez ali um combinado com Deus. E que ali seria uma coluna, né, um templo do Senhor. E ele prometeu a Deus que ele seria dizimista. Se Deus levasse ele naquele empreendimento, né, que ele foi encontrar a esposa dele, que se Deus levasse ele ia voltar e ele ia ser dizimista. Então, e Deus cumpriu, né? E nós somos descendentes de Jacó, né, o povo de Israel, porque depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, assim, Jacó ali, ele transformou a pedra dele em testemunho, né? Ele transformou em coluna. E é isso que a gente tem que fazer dia após dia. E é o que eu tenho feito. Transformado as minhas pedras em testemunho, que é o que eu tenho contado para vocês aqui. Né? Eu falo que eu tenho tentado transformar as minhas pedras em flores, né, que exalam o perfume do Senhor Jesus. Né? Eu tento, né, aprender bastante sobre Deus, né, na palavra. Eu ouço pregações durante o dia, sempre que eu posso, que eu estou fazendo as minhas coisas, que são coisas assim de rotina, de mão, né, que eu não preciso pensar. Eu sempre estou ouvindo uma palavra, porque a palavra cura, liberta, salva, transforma, fortalece. E colocando nas mãos de Deus, né, aquilo que eu vejo que eu preciso. Hoje eu tô confusa porque eu não sei, eu vejo que parece que é uma cascata, sabe? O desânimo vem de uma paralisia, de uma prostração,
vem de ter ainda dentro de mim uma dependência emocional. Então coloquei na mão de Deus, né? Eu sempre coloco, quando vem na minha consciência, assim, algo que eu quero tratar, que fica mais claro, né? Igual a paralisia, eu tô nesse momento, eu escrevo num papelzinho e coloco num azeite consagrado, porque o azeite representa o Espírito Santo. E eu coloco ali dentro de um vidrinho, de um azeite ungido, né, que eu trouxe da casa do Senhor. E ali é quando eu coloco na mão de Deus aquilo que eu tô precisando. E aí eu espero no Senhor, mas espero tentando estar assim atenta, né, aos sinais, aquilo que eu também preciso fazer, porque a paralisia, né, ela afeta tanto a nossa vida espiritual, como as nossas emoções, né? E também como o nosso movimento, né? O nosso comportamento. Então, Deus vai trabalhar em tudo isso. Então, eu tenho que estar atenta até para que eu veja os sinais ali de Deus e eu fique grata, seja grata, porque a gratidão, ela nos anima. Eu tenho até exercido pouca gratidão, sabe? Mas o que eu aprendi, né, dentro da minha rotina é que antes de dormir, a gente sempre listar aquilo que você é grato. Eu tenho trabalhado isso com os meus filhos. Antes de dormir, eu tenho falado, o que que vocês fizeram hoje que foi muito legal? Que você fez assim, que você superou? Às vezes eles falam, nada, mais uma coisa alegre, uma coisa que você conquistou. Então eu tenho feito com eles e eu preciso fazer isso comigo, porque faz para você ver, quando você lista, você vê o quanto que você conseguiu naquele dia de coisas maravilhosas que você alcançou, que Deus te deu. E aí a sua listinha ela só vai aumentando. E isso é a gratidão, e aí você agradece a Deus. Eu aprendi a agradecer a mim também, porque essas conquistas, Deus me entrega, Deus que nos dá as vitórias, né? Mas foi porque eu busquei também, né? Porque eu tentei me animar, tirei uma força ali da fraqueza, eu busquei uma força para poder realizar aquilo, eu me esforcei, então eu faço ali o meu papel de agradecer a Deus, agradecer a mim, né? E às vezes também lembrar das pessoas, né? Ser grata às pessoas que a gente tem ao nosso redor, que estão sempre nos abençoando, ou pessoas que Deus envia, né? Para dar uma palavra, para dar uma ajuda, para dar um abraço, para dar um presente. Então, a gratidão, até me recordando aqui, né, falando no vídeo, a gratidão, ela dá essa energia, ela traz ânimo. E, e então é um sinal que Deus está me dando aqui para eu voltar a a fazer de uma forma mais, me dedicar mais a isso, né? Porque quando a gente está num dia assim, igual eu tive esse dia difícil, a gente tende a olhar só para as coisas negativas, né? A querer desistir, a achar que você não conseguiu nada. E aí esse caderno, no meu caso de desenho, é muito importante eu olhar ali e ver as minhas conquistas, porque eu vejo que pouco falta, né? A gente foca, o mundo nos faz observar, né? Nos faz ser ansiosos e nos faz observar aquilo que está faltando. E, e a gente se envolve naquilo ali e esquece do que a gente tem. Então a gente precisa focar no que a gente tem. O que a gente tem de bom, que a gente conquistou, aquilo que a gente é e não aquilo que a gente está vivendo, né?
É isso que eu preciso voltar a viver, e é isso que eu tenho buscado viver, que é vencer essa paralisia. E ela já está vencida em nome de Jesus. E eu desejo que a sua também seja vencida através do poder de Deus. Tá bom? Um abraço e até a próxima.